comparou à personagem de Demi Moore no filme G.I. Jane, de 1997. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. Rui Mergulhão Mendes, perito em linguagem corporal e em detecção de mentiras, está aqui connosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Vai ajudar-nos aqui a a tentar decifrar, de facto, alguns destes momentos que têm sido amplamente discutidos, nomeadamente nas redes sociais. E vamos começar pelo primeiro momento que dá lugar a este episódio, logo depois do comentário de Chris Rock ao cabelo de Jada Pinkett Smith. Will Smith ri-se e às gargalhadas, a mulher não, e até a revira os olhos. Estamos aqui a recuperar esse momento. Rui Mergulhão Mendes, o que é que podemos dizer sobre ele? Bom, isto assim um pouco em ato contínuo. Há aqui um momento, talvez, para mim, o mais crucial, que é aquele que não se vê. Portanto, há uma expressão da mulher de Will Smith que repudia, não gosta, tipo quase como não acredito que me estejam a fazer uma piada com esta situação. E depois a câmara passa para o Chris Rock e nós deixamos de ver o que é que se passa entre o Will Smith, que nesta fase está a rir, mas pode ser um sorriso circunstancial por estar a ser filmado. Ele começa por rir, só depois da mulher revirar os olhos. Só depois de revirar e nós perdemos ali o que é que aconteceu entre comunicação entre os dois, o que possa ter, de facto, despoltado esta situação do Will Smith de se levantar e de ir em direção do Chris Rock para lhe dar, de facto, uma estalada naquele momento. Vamos ver então que só depois de perceber que a mulher de facto não ficou agradada é que Will Smith se levanta e vai na direção de Chris Rock. Vamos também recuperar esse momento para fazer aqui a leitura da postura que se vê. Nós vimos aqui já vimos a imagem parada, mas consegue-se perceber que quando Will Smith vai em direção de Chris Rock vai assertivo, não vai com dúvida, vai numa passada larga. Vai decidido em consumar o seu ato? Acho que sim, acho que vai decidido em fazer aquilo que fez. Nós não conseguimos ver, ao fim e ao cabo, a violência da chapada, se é grande, se é pequena, porque as câmaras na realidade não o mostram. Muito se tem falado se seria uma situação encenada ou de facto um caso real. Eu vou deixar isso para o final. Vamos okay, essa então, observação para o final. Enquanto isso, vamos continuar a avançar. Eu gostava ainda de falar nesta imagem. Sim. Eu acho que ninguém que estivesse à espera de uma chapada projetaria o corpo para a frente com a mãos atrás nas costas. Mesmo numa situação que pudesse ser mais encenada... Aí está a falar da atitude do Chris Rock, a forma Exatamente. Eu acho que se eu estiver à espera que alguém me venha bater, eu mais que não seja vou ladear o meu corpo e segurar-me bem ao chão para um possível embate. Esta postura de um gesto mais projetado para a frente numa situação destas não me quer parecer que possa ser a predisposição para alguém que vá querer levar uma chapada, neste caso em concreto. Muito bem, vamos ver o momento da chapada propriamente dita, um dos momentos mais amplamente divulgados nestes últimos dias. Aqui temos um momento, depois se virmos isto, quando se vê isto em vídeo, vê-se que o Will Smith inclusive roda o corpo dele. Temos aqui uma expressão do Chris Rock de raiva, talvez a outra imagem anterior, com as sobrancelhas projetadas para baixo, com uma tensão vertical no centro da testa que nos dá de facto uma sensação, uma emoção de raiva, acompanhada depois da aversão com o lábio superior puxado, tipo a repugnar aquilo que aconteceu, tipo, a sério que isto que está aqui a acontecer. E é de seguida quando vemos depois o Will Smith a virar. Vamos ver então essa saída de cena, digamos assim, do Will Smith, o regresso ao local onde estava sentado e que parece que se faz. Vamos tentar então recuperar essa imagem. Aqui está ela, parece que sai com um ar vitorioso. Pois, parece que sai com um ar vitorioso, é uma boa questão. Nós olhamos para aquela expressão, ainda gostava de ver a fotografia anterior, se não se importa novamente. Aquela expressão, exatamente, uma expressão facial de desprezo. Já ouvi comentários relativamente a um sorriso. Não, aquilo não é um sorriso. Pode estar mascarado, tentar mascarar com um sorriso,
O desprezo é a única expressão facial assimétrica que se mostra com o canto do lábio puxado mais para cima. Muito relacionado o desprezo a sensações de superioridade, aqui está, sensações de superioridade e aqui, e de prazer, aqui pode ser o facto de que consumou o facto que tinha para fazer, sente-se bem com isso e como se sente-se bem com isso, a expressão facial dele é congruente com, ao fim e ao cabo, com o momento de superioridade face ao acontecimento. E depois senta-se, Will Smith volta ao seu lugar. Que expressão é esta no momento em que o ator diz não ponhas o nome da minha mulher na tua boca, aos gritos na direção de Chris Rock? Aqui já um queixo projetado, levantado, numa clara manifestação de agressividade, de maior agressividade, com uma projeção de voz. A expressão de raiva, tem ali tensões na mandíbula, muitas das vezes quando vai falando, mas ele duplica, ele diz duas vezes faz duas vezes a mesma afirmação e no final aqueles olhos são de ira completo, são de raiva, não se esconde. As pálpebras muito mais pressionadas, aquele brilho e aquelas pálpebras pressionadas são de facto momentos de grande tensão e de grande raiva. Se nós olharmos para esta postura de cabeça, o que é isto, comparado, por exemplo, com o momento em que ele vai para agredir o Chris Rock, onde baixa a cabeça naquilo que se chama uma tentativa de pré-assalto, que nós, inconscientemente, quando vamos fazer um ato daqueles, temos a tendência de baixar e inclinar a cabeça ligeiramente para baixo. É um comportamento animal que nos está muito enraizado. Quase que preparar-se para o ataque. Preparar-se para o ataque, é aquilo que é chamado o pré-assalto, que ele evidencia naquele momento que dá a chapada. Se fosse uma coisa combinada, se fosse uma coisa que estivesse simulada entre os dois, muito provavelmente ele teria um contacto frontal e não faria aquele movimento que é completamente inconsciente. E até este momento final em que se senta e continua a gritar, que também com esta postura, sem pinga de arrependimento, sem pingo de arrependimento até aqui. Não parece até aqui, porque vejamos o seguinte, o encadear de emoções muitas das vezes não nos permite logo ter esse arrependimento. A raiva é uma emoção muito forte e nós quando experienciamos essa emoção, demoramos algum tempo a conseguir sair dela. Não é uma questão que seja eu agora tive raiva, agora vou deixar de ter. Não. Tem que se perceber que o onset das emoções, ou seja, o tempo que as emoções demoram a aparecer e que demoram a desaparecer, são diferentes de emoção para emoção. Enquanto no desprezo eu posso ter uma emoção que seja muito rápida a aparecer e a desaparecer, o estado da raiva, ainda mais sentido, quando é verbalizado e quando é mais perpetuado, demora mais tempo a desaparecer-me da face. Depois dizer que, ainda estando na presença de atores, e muito se tem falado também disso, se poderiam ou não ser questões... A questão era essa que eu lhe ia perguntar, era para terminar, a moral da história que podemos fazer. Houve aqui verdade ou simulação? Eu acho difícil haver uma simulação num facto destes. Quer pela postura do Smith quando vai dar a estalada com aquele posicionamento de pré-assalto inconsciente para a luta, quer depois aquele desprezo. Bom, o desprezo poderia ser porque fiz isto e correu bem e venho na mesma superior, não me parecendo. Quer depois a situação da raiva em si e o tempo em que ela se prolonga. Quando nós estamos a ver atores, e por muito bons que eles sejam, muitas das vezes o tempo e a congruência entre o espaço que a emoção existe e aquela que ela é expressa na face, há delays. E esses delays muitas das vezes levam-nos a perceber que está a ser comunicada qualquer coisa aqui, mas a expressão só aparece um pouco mais adiante. Então quer dizer que há uma incongruência entre aquilo que está a ser comunicado e a minha própria expressão. Não parece aqui no caso, onde as emoções parecem ser congruentes nos momentos em que elas têm que ocorrer e isso pode nos levar ao princípio da veracidade. Muito bem. Rui Mergulhão Mendes, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Obrigado. Perito em linguagem corporal e em detecção de mentiras, numa altura em que importa, e no final desta análise, a recuperar então esse momento que marcou a cerimónia dos Oscars deste ano. He is praying that Will Smith wins. Like, please, Lord. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay.
Vamos olhar agora para novos vídeos. São vídeos exclusivos da CMTV sobre o suspeito que continua em fuga no caso da morte de Fábio Guerra. Enquanto